Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos compartilhar novamente a aula do livro didático APS, de língua portuguesa, tá? Então, estão convidados os alunos da professora Ana Paula, da professora Ana Carolina, de participar da nossa aula. Então, criançada, vão lá, peguem o livro de vocês, porque facilita para vocês e para a mamãe e o papai para fazer a atividade depois, tá bom? Faz junto com a professora. E também nós vamos iniciar na unidade 6, Poemas 1. Então, vão lá buscar. Poemas é um gênero textual relacionado com o gênero literário. E o poema, ele apresenta algumas características que facilitam sua identificação dos demais gêneros textuais. Porque quando vocês vão ler um poema, o poema, quando vocês lêem, vocês sentem algo, um sentimento gostoso, algo que alivia a alma, porque tem belas palavras. Então, são palavras que tocam a alma. Então, geralmente, quando você lê um poema, ele te traz algum tipo de sentimento. E o poema, ele tem também a estrutura dele, que tem os versos que são as linhas, as estrofes que formam depois de cada linha, que pode ser 4 linhas, 5 linhas, depende do formato. A rima, que são o jogo de palavras, né? Às vezes a professora está lendo algum poema na sala de aula e algum aluno sempre fala: "Ah, professora, olha, essa palavra rima com aquela". Então, por isso, nos poemas também tem rima. E eles são métricos, porque tem ritmo e a organização do verso. Vocês vão observar tudo isso que a professora falou aqui nessa atividade para iniciar. Então, tá lá na unidade 6, poemas, tá? Para iniciar, você sabia que podemos criar novas palavras? Sobre o que será um poema que tem como título Sopa de Letrinhas. Com um colega, que no caso vai ser entre vocês e a família de vocês, vão observar a imagem abaixo e tentem ler as palavras que aparecem nela. Vejam se conseguem responder o que é sopa de letrinhas. Com certeza vocês já comeram sopa de letrinha e já foram, durante que vocês estavam comendo, formando algumas palavras. E às vezes formaram até palavras que não dava para a gente ler. Leitura, poema, sopa de letrinhas. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistocovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floctoflora. Na terceira eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada, só veio o caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Então, esse poema, ele é de Lalau. E olha como que tá aqui, ó. Olha aqui o prato de sopa e olha o que tá saindo aqui deste prato de sopa. São essas palavras esquisitas que a professora leu para vocês do poema, tá? Então, agora nós vamos na página 117.
Nós vamos falar um pouquinho sobre o autor. Lalau é um poeta, ele já publicou vários livros, sempre em parceria com a ilustradora e artista plásticas Laura Beatriz. Ele cria os versos e as rimas e ela os transforma em imagens. Olha aqui o Lalau. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Como aqui no espaço não cabe as respostas, vocês podem colocar os números da questão, escreva assim, resposta da interpretação do texto, sopa de letrinhas. Vai colocar número 1, vai responder, 2, responder, 3, responder, tá? E assim vocês vão fazer em todas as atividades. Os que derem para ser feito no livro, vai fazer no livro. E o que der para fazer, que não der para fazer no livro, faz no caderno. 1. Com a ajuda da professora, leiam juntos o poema com bastante expressividade e pronunciando bem as palavras. 2. Agora, conversem e respondam. Por que o poema recebeu o título Sopa de Letrinhas? Por que será que ele recebeu esse título? 3. O poema Sopa de Letrinhas foi escrito em versos? Verso é cada linha do poema. Cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Quantas estrofes tem o poema? Então, vocês vão contar quantas estrofes tem o poema Sopa de Letrinhas. Copie do poema as palavras que rimam com. Letra A, colherada. Então, vocês vão procurar lá no poema qual que é a palavra que rima com colherada. B, fundo. Qual a palavra lá no poema que rima com fundo? 5. Ligue cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto. Medonha, esquisita e sonora. Na outra fileira, na outra coluna, está escrito que produz som, que causa um medo, que é estranha. Então, vocês vão relacionar uma coluna com a outra e ligar, certo? 6. Ligue as palavras que se formaram na colher das palavras que rimam nas estrofes. Floctoflora, ela rima com qual palavra dessa coluna aqui? Com medonha, com gostosa, com sonora, com esquisita? Xistocovita. Também, vocês vão ver com qual que ela rima e vão ligar. Burpronha, com qual será que essa palavra ela rima? E visquismosa, com qual palavra que ela rima? 7. Por que na última colherada só veio o caldo? O que será que aconteceu? Por quê? O que aconteceu? Vocês vão escrever aqui nessas linhas. 8. Releiam estes versos. Percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Olha só. Por que será? O que aconteceu? As palavras são mesmo doidinhas? Por quê? Por que será que o autor falou isso, que as palavras são doidinhas? 9. Marque um X no quadradinho com as respostas que considerar adequada. O poema Sopa de Letrinhas tem a intenção de
fazer uma brincadeira, informar ou divertir? Qual que é a sensação quando vocês leram? Está ensinando uma brincadeira? Está informando algo? Ou está divertindo? Então, vocês vão pôr um X. Hora de organizar o que estudamos. Leiam com a professora o esquema a seguir. Então, ó, poema quer dizer, ele tem versos, que são as linhas. Essas linhas, que são os versos, formam as estrofes. E dentro dessas estrofes, pode ter rimas, certo? Tecendo os saberes. No poema, as letrinhas da sopa foram formando palavras doidinhas. Às vezes encontramos bichos com nomes bem diferentes. Então, aqui a professora vai ler esse texto para vocês e vocês vão ver os nomes de um bicho bem diferente, tá? Lemurier, aie, aie. Este lemurier, de pelos negros e olhos esbugalhados, vive em árvores da floresta de Madagascar e tem hábitos noturnos. O aie, aie possui um dedo maior que os demais, que é usado para caçar larvas nos buracos das árvores. Vocês conhecem esse animal? Olha o outro. Salamandra axolotil, com um nome que significa monstro aquático. A salamandra axolotil não se desenvolve na fase de larva, por isso ela não adquire características terrestres e vive sempre no ambiente aquático. Olha aqui a salamandra. Será que só os nomes é que são estranhos? O que você achou das imagens desses bichos? Por quê? Você já conhecia algum desses animais? Então, vocês vão ler novamente, tá? Esse texto informativo e vão pensar se já conhecia, se não conhecia e não precisa escrever não, tá? É só mesmo para conversar com o papai e com a mamãe, tá? Como responsável. Aí vem poema. Agora, vocês vão lá na página 274, que é aonde vai estar esse poema que nós vamos ler, que é a História Engatada. Então, vocês vão lá na página 274. Unidade 6, aí vem poema, A História Engatada. Era uma vez um gato, dois gatos, que viraram três. Um gato era assim, bonito e listrado, as listras deitadas do focinho para o rabo. O outro era gata, listrada assim, de baixo para cima, seu nome era Mina. O gato e a gata se viram e miaram, subiram nas casas, miando e gostaram. Casaram de noite, como os gatos se casam, e nasceu um gatinho dos gatos listrados. As listras deitadas e as listras para cima. Formaram um gatinho, o número 3. Que gato engraçado! É um gato xadrez. Então, esse poema é da autora Silvia Ortolfi, tá? Aí vem poema. Agora nós voltamos lá nas atividades que nós estamos realizando.
Aí vem poema. 1. Ouça a leitura que a professora já fez. Então, a professora já fez essa leitura do poema A História Engatada. 2. Prepare-se para ler o poema em voz alta para alguém que goste de história. Então, vocês vão pegar nessa atividade, vocês vão gravar um áudio e mandar para a professora, tá bom? Práticas de oralidade. Conversa em jogo. Palavras amáveis. No poema Sopa de Letrinhas, você viu palavras doidinhas. Em nosso dia a dia, vemos e ouvimos muitas palavras. Algumas podem ser mágicas, capazes de melhorar a convivência entre as pessoas. São palavras amáveis e gentis. Que palavras são essas? Então, vocês vão conversar na casa de vocês com os responsáveis de vocês, com o papai, com a mamãe, e juntos vão pensar em palavras gentis, tá bom? Troca de palavras. Na vida real, há palavras medonhas, que podem causar medo, assustar, mas há também palavras gostosas, que nos trazem bons sentimentos e sensações. Então, aqui vai estar mostrando para vocês nessa atividade, que seria para vocês fazerem em dupla, lá na sala de aula, mas como a gente não está na sala de aula, então eu vou diminuir essa tarefa. Eu só vou ler e explicar o que vocês vão fazer, tá? 1. Pense em uma palavra gostosa e em uma palavra medonha. Então, vocês vão pensar uma palavra gostosa e em uma medonha. Vocês podem criar palavras que não existem, mas deverão depois explicar o significado que atribuíram a elas. Vocês vão apresentá-las aos familiares, certo? 2. Depois que todas as duplas tiverem apresentado as palavras em que pensaram, escolha qual foi a palavra mais gostosa e a mais medonha que ouviram. Então, vocês vão perguntar palavras gostosas e medonha para a mamãe, para o papai e vão escrever as respostas deles. Depois, uma palavra medonha, do papai, da mamãe, a de vocês também, e vão escrever. Daí vocês vão ver qual foi a palavra mais gostosa e a mais medonha que vocês ouviram, certo? Aqui nós vamos fazer uma produção de texto. Só que nós vamos o planejamento e a escrita, tá? Porque vai ser em cima da sopa de letrinhas, que vocês vão ter que sempre estar retornando lá na leitura da sopa de letrinhas para vocês conseguir fazer a atividade. Para completar as estrofes, pense em palavras diferentes das que vocês leram no poema. 2. Cada palavra escolhida deve rimar com a palavra colorida, que vem antes. 3. Escrevam as palavras escolhidas nos espaços indicados. Podem ser palavras que já existem ou palavras inventadas. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita. Então, o que rima com esquisita? Vocês vão observar o final, o ita, tá? Para vocês colocar outra palavra aqui. Na segunda, apareceu uma palavra sonora. Então, o que rima com sonora? Então, é o nora, o finalzinho nora. Daí vocês vão escrever a palavra aqui. Na terceira, eu vi uma palavra medonha. Então, o que rima com donha, lá com o finalzinho do donha? Então, vocês vão escrever a palavra. Na quarta,
deu para ler uma palavra gostosa. Então, o que rima com osa, tá? Então, observa o final de cada palavra para vocês inventar uma outra palavra, certo? Depois que vocês leram, depois que vocês escreveram as palavras, vocês vão ler novamente cada estrofe para vocês verem se deu sentido, se rimou, tá ok? Então, até a próxima aula. Vou ficar aguardando as fotos das devolutivas, tá? Lá no privado. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula de português. Aguardo vocês para as próximas aulas. Quero fazer um agradecimento aos pais, né? Que no segundo bimestre ajudou a gente a fazer as devolutivas dessas atividades, que eu sei que não é fácil, que está sendo difícil para todo mundo, tá? Mas tudo isso é prova de amor, tudo que vocês fazem. Então, não deixa acumular não, porque nós já iniciamos o terceiro bimestre e para facilitar para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula.